Moral é uma negação, é aquilo que não fazemos mesmo quando estamos sós. Ética é a arte da boa convivência, a vitória dos interesses coletivos. Canalha é conceito de filosofia moral, parafraseando o professor Clóvis de Barros. Canalha é atributo de uma conduta. Quando um sujeito tem um desejo que, para ser realizado, necessita de uma estratégia que agride acordos sociais, esse desejo egoísta provém de um canalha. Rousseau dizia que a vontade fala mais alto que o instinto natural, a voz da razão. De onde brotam os gananciosos canalhas? Assunto do dia: o agro é pop. Dar like, né? Compartilhar. Ajuda a voltar para Japão. Onegai shimasu. Arigato. Opa, acho que agora eu tô com a mente mais tranquila. Cara, eu acho que primeiro a gente é muito leigo para falar de agronegócio. Nenhum de nós aqui é engenheiro agrônomo, né? Nós estamos partindo mais para o lado romântico, de nós fomos e invadimos as terras indígenas. As invasões durante toda a história da humanidade é comum, né? Não teve nenhuma coisa que é diferente. Então vamos esquecer um pouco de Portugal, vamos falar de agora. Esquece Portugal, esquece que passou, cara. 500 anos, já foi, cara. Esquece essa porra. O que a gente pode falar do agrobusiness hoje é: tem muita gente séria, muita gente comprometida, e se não fosse o trabalho deles, muita gente morreria de fome. Por quê? Eles aceleraram e melhoraram substancialmente a produção do campo. Com menos campo, você produz mais sementes e mais plantação. É de graça? Não, né? Todo mundo aqui quer ganhar um dinheirinho. O lance do interesse que você falou, né? O que tem que fazer na minha cabeça é melhorar substancialmente a vida do brasileiro para que nós possamos ter empregos melhores, para que a gente possa ter mais dinheiro no bolso e que a gente possa comprar mais. Como? Investindo pesadamente na formação profissional das pessoas, né? Para que a gente possa ter cargos e funções melhores, principalmente na parte de desenvolvimento de conhecimento, tecnologia e outras profissões que possam melhorar a todos nós, né? A nossa situação mental, né? Obviamente que é uma coisa que demora anos. Agora, o agro, né? Você falou que são poucas famílias que dominam. Eu acho que a minha grande bronca com essas famílias é que elas não investem no Brasil, né? Por exemplo, se você pega os grandes ricos americanos, né? Eles investem na cidade por conta própria, eles fazem fundações, né? E a coisa muda. Eu preciso fazer um ovo para minha filha. Olha o agro aí, ó. Veio da galinha. Meu ovo, pai. Meu ovo, pai. Eu vou fazer o seu ovo, filha. Mas eu volto já. Já tive colheres de todos os tipos. Colheres de pau, colheres de vidro. Já tive colheres de todas as medidas. Já tive até da Tramontina, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Diretamente de Brasília, nosso enviado especial, seu Manuel da Padoca. Como estão as coisas aí no Congresso Nacional? Agora,
quem está a falar aqui é Manel da Padoca. Gostaria de dizer uma coisa para vocês brasileiros, que é o culho digo, eu culho direi agora. Eu sou aqui de Trás-os-Montes, né? Vim do Brasil muito cedo e sempre escuto dizer que vocês brasileiros vêm a nos culpar pelo país que vocês são. Ah, porque se fosse a Inglaterra que tivesse descobrido o Brasil, blá 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 blá. Ah, meninos, por favor, vamos pra merda. Já estão há tanto tempo sem nosso comando. E ainda vocês ficam nos culpando. Vocês estão parecendo o Bolsonaro. O Bolsonaro, nada é culpa dele. Nada é culpa dele. A culpa é da NASA, é da Anvisa, a culpa é da Agência Europeia Especial, a culpa é da Sadia, a culpa é da Perdigão, a culpa é da Abrão, a culpa é da puta que o pariu. Menos dele. É impressionante. É a mesma coisa que vocês, meninos. Vocês ficam nos chamando de burro, nós burros, e ainda dizem que a culpa é nossa por vocês hoje, em 2021, ainda ficaram falando de nós portugueses. Ora, pois, vão pro inferno. Então, Futan, mas veja bem, eu acho que a comida está cara não é por causa dos caras do agro, né? São os custos diretos, né? Que são os custos de produção. Porque para você fazer uma plantação, o que você gasta? Você gasta muita coisa que é importada, por exemplo, fertilizante, normalmente importado, não é feito no Brasil, é em dólar. O dólar tá caro. Aí você vai fazer todos os transportes, movimentações internas, gasolina em dólar, tá super caro. E aí vai, cara, não é só isso não, eu acho que o Brasil é um país que ele não só faz para dentro, como ele faz para fora. E cara, eu vou falar uma coisa para você, assim, uma coisa que também poderia dar certo, seriam você ter dentro das cidades, né, empresas, dentro das cidades, nos limites urbanos da cidade, cooperativas de trabalhadores do campo que pudessem vir aqui trabalhar, juntar uma cooperativa tal, que eles pudessem receber justamente valores que deem para eles sobreviverem na boa, né, e terem seus lucros, né, que eles pudessem vender esse tipo de alimento, mas não é isso não, cara, não é isso não. Né? Por que eu te falo isso? Porque eu trampei com esses caras, né? Eu trabalhei com as empresas de agro, assim, uma parte de sistema, e os caras, eles, lógico que visam lucro, né? E quer lucro maior que vender arroz e feijão para dentro da população? Ninguém vai, né, imaginar que as pessoas vão deixar de comprar esses produtos. Mas o preço é a inflação, né, do país que está rodando por conta dos custos dela. Cara, para você, olha só como é que é o imposto do Brasil, para você ter uma ideia como é caro. Se você tem uma empresa na rua Coronel Francisco Inácio 349, aí você precisa fazer uma transferência de depósito. Se você errar, você já paga a multa. Você tem que fazer É muito complicado, vai tudo para o governo. Vai tudo para o governo. E o pior, a gente aqui no Brasil, a gente onera o último pagador, consumidor, né? Final. Então o câncer do Brasil não é o agro, é o imposto. Oi, Marcelo, tudo bem? Sou eu, Vitório. Lembra de mim? Ai, Vitório, lembro sim, como é que está? E o preço dessa carne, Vitório? Como é que a gente vai vencer agora, Vitório? Carne tão cara, como é que a gente vai vencer na vida, Vitório? No Brasil temos 200 milhões de habitantes e apenas 5.203 pessoas possuem metade das terras produtivas.
através de grilagem e herança. Projeto Echelon. Satélite lá de cima, vigiando todos os atos de rebeldia. MST observado pela CIA. Avião cara de pau preso na China. Cidade satélite de outra de vida externa. Foi uma adaptação, né? Porque a letra não é bem assim. Como funciona o MST, Caboclo? O MST pega terras que são arrendadas pelo governo por inadimplência de pagamento de impostos. E essas terras são direcionadas às famílias sem terra. A primeira família que entra recebe todos os recursos para o aprendizado do cultivo e produz. Produz até que tenha capacidade financeira de poder ter o seu próprio lote de terra, ser proprietário. E assim ele sai daquele lugar, deixando espaço para outras famílias. A terra é emprestada, ninguém é dono dela. Você empresta a terra para a pessoa. Porque se você dá a terra para a pessoa, uma pessoa que não tem capacidade intelectiva para o cultivo, ela vai entrar no mercado financeiro e provavelmente usará a terra como base para empréstimos. Uma parada de imposto que muitas poucas pessoas sabem. Olha só que maluquice. Você tem um carro, certo? Você tem um carro para fazer. Aí você tem a GM ou a Fiat, Hyundai, qualquer uma dessas empresas grandes que fazem um carro. Essas empresas, elas são montadoras, né? A gente chama montadora. Aí o que acontece? Pô, aí você tem um tanque de gasolina lá. O cara não faz, eles não fazem, eles compram de alguém que faz. Esse cara que compra, esse cara que faz o tanque, ele compra a matéria-prima de alguém. E ele nessa compra, ele compra ICMS. Ele paga ICMS. Embutido ali, certo? Pagou ICMS, IPI e todos os impostos que você possa imaginar, certo? Beleza. Então o negócio custa 10, né? Aí ele vai vender para a GM por 100. Por quê? Tem todos os impostos lá. Eu tô falando só de imposto, não tô falando nem do lucro do cara, certo? Aí, beleza. Aí a GM compra esse carro, né? Perdão, ela compra esse tanque para montar o carro dela por 100 reais. Aí quando ela embute, ela põe lá no carro, isso ela também pagou ICMS. Então São Paulo é 25%. Então, só que não é só 125%. Olha que interessante. ICMS é um negócio que os caras inventaram que o próprio imposto compõe o preço que você vai pagar o imposto. Olha que maluquice. Olha, se o produto custa 100 reais e é 25 de ICMS, eu pago 25 de ICMS, certo? Errado, você não entendeu nada? Oi! Você tem que pegar o 120, somar com 125, desculpa, com 25, que vai dar 125, certo? Ah, desse 125 que você vai cobrar os 25%. É verdade isso, meu irmão. É verdade isso. Incrível que pareça. Você paga o tal do imposto por dentro. É diferente do IPI, que você paga por fora. IPI é 100, 5%, você paga R$ 5 de imposto, acabou. E essa maluquice. Agora você imagina, eu estou falando só de um pedaço de um carro, né? Imagina quantas peças tem um carro. Aí esses caboclos montam um carro pagando um imposto para tudo quanto é lado e vende
e vende para o consumidor final, que vai pagar tudo isso. E eles, no meio do caminho, eles têm o ICMS de crédito. Quando todo o produto que você compra é usado para você fazer industrialização, você consegue tomar isso como crédito. Então, uma empresa do tamanho da GM ainda ganha uns créditos de ICMS porque ela está produzindo o treco lá, entendeu? Ou seja, nós só se ferra. Por isso que um carro no Brasil custa, por exemplo, um Honda Zero nos Estados Unidos custa US$ 17.000 e no Brasil um Honda Zero, sei lá, nem sei quanto custa, entendeu? E é um absurdo isso, né? Por conta desse negócio, porque lá eles não fazem isso. Lá você vai fazendo, todas as empresas pagam os impostos sobre os seus lucros, né? Sobre a sua renda, né? Não sobre as movimentações, né? E aí ele vai chegar no consumidor final e falar assim, ô filhão, vem cá, depende do estado, eu te cobro tantos por cento na hora que você compra o carro, ou um lápis, entendeu? O agro não é o câncer, é o imposto. Exatamente, Futinha. O grande erro do Brasil é que a gente tributa o consumo. Consequentemente, o cara que, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, ele vai comprar um Marlboro 100S, ele vai pagar R$ 12, né? E o Flávio aqui do Moinho Velho também vai pagar R$ 12. O mesmo imposto, né, sobre o consumo, o mesmo produto. Porém, para quem pesou mais? Para o Ronaldo Fenômeno ou para o Flávio aqui da Vila Vera, Moinho Velho? Tarde fria paulistana, uma rajada de vento adentra meu quarto, percebo que a janela estava aberta. Eu, nu na cama, me lembro de quando tinha 15 anos e vovó dizia: leva a brusa, né? Ah, que saudade de vovó. Estou nostálgico. Valentina, coloca uma música aí. Quem é esse que vos fala? Esse é o andarilho da Zona Leste, a margem esquerda do Rio Tietê, que vive no estado de São Paulo, que se fosse só um país da América Latina, seria talvez a quarta, quinta maior economia. Mas nas ruas de São Paulo não vejo esse reflexo. São Paulo, que é praticamente dominada para plantações de etanol, e é claro que eu não tenho nenhum tipo de especialização na área, né? Aliás, vendo o tema agro, eu acho que é um tema muito lato sensu, não estrito sensu, né? Se você for ver em termos de tecnologia empregada, né, eu acho que nos últimos anos tivemos grandes revoluções. É verdade que numa mesma área de plantação o nível, o volume é muito maior. Ou se a gente for ver, por exemplo, galinhas, o que se demorava 6 meses, hoje em 45 dias já está pronto para abate, milhares de cabeça. Isso falando também na cabeça de gado, pode-se pensar, né? Uso muito aí de substâncias químicas, né? Hormônio principalmente, e depois a gente vai ingerir esses hormônios, né? E sem falar em veneno. Muitos dos venenos que a gente utiliza no Brasil é proibido aí pelo mundo afora, né? Eu ia dizendo do etanol em São Paulo, né? Você, por exemplo, pega a Shell e a Cosan, né? Que detém um monopólio muito grande, né? Assim, chegando a bilhões.
Aí eu pergunto, esse bilhões volta para o Estado brasileiro? E se volta, volta de que forma, né? Porque essas empresas nem são empresas nacionais, né? São empresas multinacionais. E, e é verdade quando foi dito que a burguesia nacional não tem um projeto de país, né? Simplesmente o interesse deles não é coletivo, né? Como foi feito na introdução, é um interesse muito voltado para si mesmo, né? É absurdo, né? Então, eu acho que seria necessário fazer essa distinção, né? É um tema muito grande. Talvez fazer como foi dito por René Descartes no discurso do método, né? Você pegar esse abacaxi muito grande, dividir em um abacaxi menor, e ainda continua sendo grande, a gente vai dividindo em menor, 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 para poder tentar compreender melhor o que acontece, né? Então, eu, eu vejo que a distribuição de renda no país é uma das piores do mundo, e a distribuição de terra consegue ser ainda pior, né? Um país que nunca não fez a reforma agrária. Se a gente for ver os países que foram feitas as reformas agrárias, a gente vai observar o país, os Estados Unidos da América, muitos países da Europa, né? Esses já fizeram a reforma agrária, tá? Então eu vou me resumir a falar só isso por hora, mas fica aí o convite, né, para a gente falar mais, né? Por exemplo, como esse agro agride a natureza, né? Hoje aqui no estado de São Paulo a gente volta com abastecimento de água. A gente toma banho em 15 minutos para eles utilizarem boa parte da água nossa, né? E a preço irrisório. Falar sobre invasão, né? Eu acho que a invasão ao longo de toda a humanidade não foi igual, é diferente. Se você for ver a invasão no primitivo, a guerra no primitivo tinha um sentido, lá nos romanos é outro, hoje ainda é outro, né? É claro que o agro, business, tem uma importância muito grande para o PIB nacional, para a balança nacional. Hey, Japa, beleza? Eu vou montar o restaurante do ovo. E logo no começo eu vou fazer café da manhã, ovo cozido, ovo mole, ovo mexido. Quem são os donos da grana? Aliás, vocês já pararam para ver qual que é a dívida dos Estados Unidos da América, dos States? Seria os 450 bilhões? Porque há quem indica que já são 30 trilhões de dólares, superando o PIB norte-americano quase 2,5 vezes, 270% do PIB norte-americano. Assim, que foi citado aqui, que os empresários norte-americanos investem lá, né? Deve investir realmente em associações, em ONGs, para fugir do tributo, né? Você pega esse cara aí, o Steve Jobs, né? Que você tem essa revista, né? Que ranqueia, que coloca os mais ricos, aí foi colocado como o mais rico do mundo, né? E ele vai lá para o espaço, vai para o céu, né? Vai brincar lá de astronauta. Pergunto, esse cara que vai para o espaço brincar de astronauta, não poderia pagar mais impostos? Esse acúmulo desnecessário
é coisa de ego, já chega um patamar que aí o negócio começa a ficar ego, né? Pra saber quem é o mais rico, aí precisa ranquear e tal, né? Eu vos digo uma coisa, se Robin Hood fosse nosso contemporâneo brasileiro, ele seria do MST e seria a favor da taxação dos super ricos. E se ele fosse um francês, ele seria um tipo um Jacques Marini, inimigo público número 1. Valentina lista. E-mail enviado por Cidinha de Massachusetts. Esse apresentador parece um mandiopan. KKK e emoji de rindo até chorar. Ô Valentina, do que ela me chamou? Hã? De mandiopan? Ô Cidinha, vai tomar no... Então, eu acho que os países passam por um momento muito difíceis, né? E tem que entender também o seguinte, né? Foi falado aí para comparar um carro. Eu fui lá e pesquisei, né? Eu fui num site norte-americano e coloquei lá um carro. Primeiro eu vi o mesmo carro que é vendido nos dois países, Honda Fiat. Aí eu coloquei lá qual que é o preço do Honda Fiat nos Estados Unidos. Aí depois eu fui no Brasil, né? E não fiquei contente. Eu falei, porque eu fui ver um carro zero. Aí eu falei, um carro usado. Esse preço e aquele preço. Aí eu vi que a diferença não é tão grande assim, porque fala que o produto encarece 100% no Brasil, né? Não foi esse o resultado que eu teve. Eu falei, então eu vou ver um outro produto, sei lá, um sonho de consumo, um iPhone 13, de coisa de idiota, de pobre, né? É pobre que tem essas coisas, né? Que parcela em 300 mil vezes, né? Mente pequena. Opa, aí o negócio... Mas e se fosse alimento, né? Não bem de consumo, como seria, né? Eu fui lá, pá. Pesquisei também. Tá aí na tela aí, vocês podem conferir aí e vocês digam aí o que vocês acham, tá? Eu vou deixar por conta de vocês aí. Vocês que se viram aí não quero fazer cabeça de ninguém. Espero que todo mundo tenha cabeça feita. O único que não tem cabeça feita aqui sou eu, que sou com as minhas inquietações. Nem sei mais o que falar. Para que haja soberania dos interesses coletivos, em algum momento da sua vida você se entristecerá e daí perderá a potência de agir. Considerações finais. E como ato final, eu sugiro uma música que é a poesia de Carlos Renaud e na voz de Chico César, Reis do Agronegócio. Um forte abraço e minha peruca. Tô precisando porque já não tem cabelo mesmo, viu? Quem sabe aí eu consiga, em alto nível, fazer esses comentários. Que tem que ser quinzenal. Essa coisa de fazer semanal é muito trabalhoso. Não entendo de porra nenhuma, tem que ficar pesquisando tudo no Google. Agro é pop? O pop é agro? Pode ser apenas uma jogada de marketing, mas não há dúvida nenhuma que sem esse setor no Brasil a gente seria ainda mais pobre, ainda mais miserável.
O Brasil, te garanto, porque já trabalhei com esses caras, está na vanguarda da eficiência e da eficácia dos campos de plantação. A devastação que você vê não é oriunda deste povo, é oriunda de outro tipo de explorador, provavelmente garimpeiro e grileiro, né? É outra história, não tem nada a ver com o pop, né? Com o agropop, nada a ver. Se as empresas grandes não estão nessa jogada, para você ter ideia, tem empresa grande que descobriu que você ter abelhas próximas, as abelhas brasileiras, né, as melíferas, que não tem inclusive nem ferrão, elas produzem mais, então eles colocam caixas de abelha do lado, né, Jataí principalmente, né, para ajudar a produtividade, entre outros exemplos, né? A onça, por exemplo, descobriram que a onça mata o javali, né? É o predador natural do javali. Então elas orientam aos fazendeiros, né, dessas grandes plantações a não matarem a onça, porque a onça vai e mata o javali. Porque a onça é um gato, né? E um gato sabe andar no meio do mato. O javali não. O javali anda, ele destrói tudo, né? O prejuízo dele no meio da plantação é enorme. E aí, em vez de sair matando e atirando no javali, eles preferem deixar as onças soltas, que as oncinhas vão lá e comem esse javali. A onça não faz absolutamente nada no mato, porque é gato, e destrói esse predador, essa presa dela, e é tudo natural, né? Isso é bacana. Dois exemplos entre dezenas que eu tenho aí na cabeça. Um dia a gente fala só disso. E é isso aí. Um grande abraço. No almoço, omelete, soufflé de ovos, ovo frito, salada de ovos. Frase do dia. Ah, a sobremesa: ovos nevados, doce de ovos e ovo cozido com cobertura de chocolate.